Olá, bom dia. Como vocês estão, meus amores? Hoje, quarta-feira, já tivemos uma aula maravilhosa da tia Cristiane, né, no componente curricular de português. E a tia Aninha vai dar sequência à nossa manhã de estudo com a aula ou com o nosso componente curricular de história. E aí, tia Aninha, qual é o componente, qual é a unidade temática que nós vamos estar estudando esses dias? Então, a nossa unidade temática será as questões históricas relativa às migrações, o que mudou, o que aconteceu de bom, o que foi que a gente conquistou durante esse tempo. E o nosso tema é os primeiros habitantes. Quem já ouviu falar ou se questionou como apareceram esses primeiros habitantes? Alguém sabe dizer para a tia Aninha como apareceu? Então, neste currículo de hoje, neste componente curricular, nós vamos conhecer um pouquinho ou entender um pouquinho sobre os nossos primeiros habitantes. A tia Aninha gostaria de ler aqui um pouquinho para que a gente possa estar conversando sobre o nosso tema da aula de hoje, a origem dos seres humanos. Então, vamos prestar atenção no que eu vou ler e a gente, ao longo da leitura, a gente vai discutindo um pouquinho ou entendendo melhor. A origem dos seres humanos gera inúmeras divergências. Inúmeras origens são apontadas em decorrência das respostas dadas às perguntas: de onde viemos? Ou, talvez, como surgimos? Os estudos arqueológicos e paleológicos auxiliam-nos a entender um pouco mais sobre essas origens. Durante milhares de anos e até os dias atuais, os dias de hoje, grande parte das civilizações respondeu a estas perguntas, tendo como base nas percepções religiosas do mundo. E quem ajudou a responder essas perguntas? Vamos ver quem foram esses povos. Os gregos, os hindus, os vinskis, os judeus, dentre outros. Acreditavam que o ser humano surgiu a partir da criação da divindade ou de várias divindades. Essas explicações, elas se inserem no que a gente já convencionou chamar de criacionismo. A explicação de que o ser humano foi criado em algum momento por uma divindade. Essa aqui, meus amores, é a história que a gente já conhece, é a história que faz parte da Bíblia, onde essa divindade é Deus e que Deus criou a humanidade. Então, essa época a gente chama de criacionista, que é onde Deus veio e fez a obra. E em 7 dias, né, ele fez todo o resto do mundo. Mas com o desenvolvimento do racionalismo na Europa Ocidental e as pesquisas empíricas, passou-se a criar teorias científicas para explicar a origem do ser humano a partir de um processo evolutivo iniciado há bilhões de anos. Essas teorias e pesquisas se dão a base a elas sujeitas a constantes questionamentos e continuações, alternando-se de acordo com os resultados alcançados. No que se refere à origem do ser humano, há mais dúvidas que certeza sobre essa origem precisa. Então, olhando essas duas vertentes, nós vamos ter aí o criacionista, que é onde Deus fez a sua obra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e na sequência, Deus criou todo o resto, Deus criou o mundo. Já na outra evolução, que foi através de estudos na Europa Ocidental, eles acreditam na evolução das espécies, ou no racionalismo, né, que eles começaram a estudar, começaram a descobrir. Então,
tem um grande pesquisador, Charles Darwin, ele diz que a criação do homem se deu a partir da evolução das espécies. Que o mundo ele era propício e que foi se evoluindo aos longos anos, e aí nós temos hoje um homem racional, um ser pensante. Mas como diz aqui o fim do nosso texto, no que se refere à origem do ser humano, há mais dúvidas que certeza sobre essa origem precisa. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essas duas vertentes, criacionista e evolução das espécies, nós vamos agora dar continuidade com um vídeo que vai explicar essas duas vertentes. Fique ligadinho. Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula de História junto com o explicador virtual. Meu nome é Jorge Augusto, professor de História, e estamos trabalhando aqui com a turma do 6º ano. A nossa aula de hoje é a videoaula 4 sobre a origem humana. Nós iremos estudar e tentar aprimorar o nosso conhecimento sobre o surgimento do homem na Terra. Já aviso que é um assunto bastante polêmico. Espero, então, que vocês possam aí compreender de uma maneira bem tranquila e bem fácil. Vamos lá. A origem humana. As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um consenso sobre a questão. Alguns creem no criacionismo e outros acreditam na evolução das espécies. São as duas teorias sobre o surgimento do homem na Terra. A teoria criacionista e a teoria evolucionista. Existem muitas discussões e dúvidas envolvendo este período da história, visto que o espaçamento entre as poucas informações que se tem são enormes. Além disso, provavelmente nunca se conseguirá descobrir aí as respostas. A discussão que nós teremos aqui é principalmente a questão da fé e da ciência. Esse é o embate que vai estar envolvendo o nosso estudo sobre a origem humana. Então vamos lá, dando prosseguimento. O criacionismo. De acordo com essa teoria, o mundo foi criado por Deus e nasceu pronto. Essa é a teoria criacionista. Temos aqui a teoria criacionista baseada na Bíblia, no livro do Gênesis. A imagem aqui nos mostra Adão e a representação de Deus nesse processo da criação. Sobre a teoria criacionista, não há muito o que se discutir, já que, como a própria teoria diz, tudo foi criado por Deus e assim o mundo nasce pronto. E todo o acontecimento histórico e também sobre a visão da criação, nós vamos encontrar aqui na Bíblia com a teoria criacionista. Próximo slide, a próxima teoria, a teoria da discussão sobre o evolucionismo. Temos aqui Charles Darwin, o grande pai da teoria da evolução. Coitado do Darwin. Muitos dizem que o Darwin disse que o homem veio do macaco, mas não foi nada disso que o Darwin afirmou. Darwin simplesmente ele foi comparando em suas viagens ao redor do mundo a evolução das espécies. E a partir dessa comparação ele chega à seguinte conclusão. De acordo com a teoria de Darwin, os seres humanos são primatas, porém eles evoluíram de forma especial. Desenvolvimento características que os diferenciam dos outros primatas, ou seja, o homem e o macaco possuem o mesmo tronco, o mesmo ancestral, o ancestral dos primatas, ou seja, o primeiro da espécie. Porém, no processo evolutivo, o homem segue uma linha de evolução e o macaco segue a outra linha de evolução. Charles Darwin nunca afirmou que o homem descendeu do macaco, mas sim que ambos possuem um ancestral comum. Então, nessa teoria da evolução, como muitos dizem que o Darwin falou que o homem descendeu do macaco, isto é um grande erro, porque o Darwin ele afirmou que
O homem e o macaco descenderam de um mesmo tronco, o tronco dos primatas. E nesse processo de evolução, o homem ele segue o seu caminho e o macaco segue um outro caminho nessa linha evolutiva. Eu costumo até brincar o seguinte: se o homem tivesse descendido do macaco, não teríamos mais espécie de macaco hoje no mundo. Só para a gente poder tirar um pouco o peso da polêmica que fica sobre essa teoria da evolução. Por favor, nunca digam, nunca afirmem que Darwin disse que o homem evoluiu do macaco. Isso é um grande erro. Ele apenas pegou a comparação entre o homem e o macaco nesse processo evolutivo. Então vamos ao próximo slide. Vamos lá. Teoria da seleção natural, ainda dentro desse estudo de Darwin sobre a evolução. A teoria da seleção natural ela é justificada na capacidade que determinados seres vivos possuem de sobreviverem ao longo do tempo, em detrimento de outros, e da sua aptidão para se converterem em múltiplas variedades de espécies. Todo este mecanismo está comprovado por meio de evidências fósseis. Traduzindo tudo isso que o Darwin disse, Darwin, nos seus estudos, ele diz que os seres melhores adaptados ao meio em que vivem, eles dão continuidade ao processo evolutivo. E aqueles que não conseguem se adaptar ao meio ambiente acabam deixando de existir. Pego sempre o exemplo clássico dos sapos, né? Começam como girinos até chegarem aí a questão de serem sapos. Ou seja, isso é um exemplo de seleção natural. Isso é um exemplo também da teoria de evolução. Aquele girino que se adaptou ao meio e deu continuidade à espécie. É impossível nós pegarmos um leão da África e colocarmos ele no Polo Norte para dar continuidade à espécie. Por quê? O leão ele é acostumado com o calor do deserto e não vai se acostumar com o frio igual ao urso polar. Próximo slide aqui. A evolução dos seres humanos. Como que os homens foram evoluindo dentro do tempo, dentro do espaço vivido. Então vamos lá. A África é o berço da humanidade. O primeiro fóssil humano, a Lucy, foi encontrado em território africano. Então a África é o continente mãe. Todo ser humano tem a sua origem no continente africano. A imagem aqui também vem nos mostrar um pouco da África como sendo o berço aqui da vida humana. Então na África nós temos as ossadas mais antigas até o momento. Pode ser que um dia essa teoria seja caída por terra, já que a história ela busca sempre estar estudando os fatos. Enquanto a ossada mais antiga for a da Lucy, a África é o berço da humanidade. Nesse processo de evolução, a espécie humana ela passa por um processo de hominização. O que é esse processo? Nome que se dá ao desenvolvimento de características típicas do ser humano. É aquela famosa imagem que nós vemos do processo de evolução humana. O primeiro homem, o Australopithecus, bem parecido com um macaco, mas não é um macaco. Homo habilis, o segundo aqui da espécie. O terceiro, o Homo erectus. O Homo sapiens neanderthalensis e, por último, o Homem sapiens sapiens, que é o da nossa espécie. Nós vamos acompanhar agora todas as características do processo evolutivo do homem. O primeiro, então, é o nosso Australopithecus. Surgiu entre 5 milhões e 1 milhão de anos atrás. Mediam aproximadamente 1,20 m e pesavam cerca de 30 kg, chamados também de macacos bípedes, ou seja, aqueles macacos que andavam com duas pernas, com 2 pés. Esse primeiro homem, ele é muito parecido com o corpo de um macaco peludo, por quê? Vivia em região fria e também era a forma que ele tinha de se proteger de todo o clima que ele estava vivendo ali na sua região. O segundo homem dessa origem, o Homo habilis, viveu entre os anos de 2,3 milhões a 1,6 milhão de anos atrás.
Seu tamanho era de 1,25 m e pesava aproximadamente 50 kg. Chamado desse jeito por quê? Ele era capaz de utilizar a mão para fazer os seus afazeres diários e utilizar também os seus instrumentos. Foi o primeiro homem que usou a mão para manusear. Então ele desenvolveu uma nova habilidade. Por isso, Homo habilis. O próximo gênero da nossa espécie, Homo erectus. Entre 1,8 milhão e 200 mil anos atrás, tinha aproximadamente 1,75 m e pesavam cerca de 70 kg. Estudiosos acreditam que aprendeu a dominar o fogo. O Homo erectus, ele recebe esse nome porque ele foi o primeiro a começar a andar de forma ereta, de forma reta. E é também ligado a ele a importância do controle e da descoberta do fogo. Nessa nossa viagem da evolução humana, o próximo gênero, Homo sapiens neanderthalensis. Os neandertais estavam adaptados ao clima frio, como se infere do seu grande cérebro e nariz curto, mais largo e volumoso. Estas características são postas em destaque pela seleção natural nos climas frios, sendo também observadas nas modernas populações subárticas. Evidências indicam que os neandertais teriam habitado áreas próximas do Ártico, e seus cérebros eram aproximadamente 10% maiores em volumes que os dos humanos modernos. Em média, os neandertais tinham cerca de 1,65 m de altura e eram muito musculosos. Então esse gênero humano aqui, acostumado ao frio. E agora a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, o homem sábio sábio. Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a resolução de problemas. Chegamos aqui à evolução perfeita, ao homem moderno, aquele capaz de pensar, de raciocinar. Esta capacidade mental, associada a um corpo ereto, possibilitaram o uso dos braços para manipular objetos, fator que permitiu aos humanos a criação e a utilização de ferramentas para alterar o ambiente à sua volta mais do que qualquer outra espécie de ser vivo. Outros processos de pensamento de alto nível, como a autoconsciência, a racionalidade e a sapiência, são consideradas características que definem uma pessoa. Então, o Homo sapiens sapiens, a nossa origem, capaz de pensar, capaz de raciocinar, isso nos torna ser conhecido aqui, ser chamado de pessoa. Então pegamos aqui todo o processo do homem nessa longa caminhada de evolução do homem. Então aqui nós temos um simples e rápido exercício falando sobre as teorias, para diferenciar a teoria criacionista e a teoria evolucionista, para ninguém ficar com dúvida, para não sair falando por aí que o homem evoluiu do macaco. Vamos então aí à resolução da questão. A resposta é: a teoria evolucionista afirma que os seres passam por um processo de adaptação ao meio em que vivem através da seleção natural. Em nenhum momento essa teoria evolucionista afirmou que o Darwin disse que o homem veio do macaco, mas que as espécies passam por um processo evolutivo e que se devem adaptar ao meio em que vivem, no chamado processo de seleção natural. E a teoria criacionista afirma, de acordo com a Bíblia, que todos os seres foram criados por Deus. A essa teoria criacionista não se discute a forma que se deu a evolução humana, mas que tudo que existe na Terra e todos os seres foram criados por Deus. Terminamos assim mais uma aula. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Gostaram do vídeo? Ficou mais claro essas duas teorias, a teoria do criacionista e a evolução das espécies abordadas por Charles Darwin. E aí eu pergunto a vocês, vamos agora também fazer uma referência
aqui, né, que nós já vimos que no vídeo diz claro que os primeiros vestígios é da África, né, onde foi encontrado lá as primeiras referências dos primeiros habitantes. E agora eu pergunto para vocês, e aqui na América do Sul, onde moramos, no nosso Brasil, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Alguém vai me responder? Então, os primeiros habitantes foram os índios, né? E aqui na nossa cidade, no nosso Marco, nosso querido Marco, a nossa cidade que faz parte aí do nosso Ceará, quem sabe dizer para a tia Aninha quem foram os primeiros habitantes? Segundo os estudos, né, começo aqui da nossa cidade, quem estavam aqui ou que chegaram foram os índios Tremembés. Então, eles ficaram ali próximo às margens do rio Acaraú, onde deu início à nossa cidade. Os índios Tremembés, eles ficaram por um tempo, onde foram feitas as primeiras construções, né? Ainda lá do jeito indígenas, falando ainda outras línguas. E depois, com o passar do tempo, fazendo parte da nossa história, vieram, né, as primeiras construções, primeira igreja, depois passou a ser vila. E hoje, nós estamos aqui no Marco, onde nós temos vários habitantes, né, descendências aí de todos os lugares. Então, para que a gente possa ampliar agora o nosso conhecimento, nós vamos estar pegando o nosso PNLD de História. Daí, enquanto eu me organizo aqui, você vai se organizando aí também. Então, você vai pegar aqui o seu material, olha lá, da tia Aninha. Você vai pegar o seu PNLD de História e vai estar abrindo este material na página 8 e 9. Na página 8, você vai fazer uma leitura de questionamento, onde apresenta aqui nessa tela as primeiras pinturas, os primeiros registros, rabiscos, de lá da nossa origem, de como tudo começou. E na página 9, você vai fazer a leitura, onde tem por título a origem, aqui ó, a origem dos seres humanos. Para esta página, eu gostaria de pedir a você, aluno, que faça uma leitura silenciosa, uma leitura bem tranquila, explore cada palavra, marque a palavra que você está com dúvida. E após esse primeiro contato, faça aí um paralelo entre o que a tia Aninha conversou, os seus conhecimentos, o conhecimento que você adquiriu com o vídeo que a tia Aninha colocou aqui na aula de hoje. Aproveite também para perguntar aos seus pais onde eles nasceram, se eles sabem a origem dos primeiros habitantes, ou da nossa cidade, que a tia Aninha já falou, né, que foram os índios aí Tremembés, ou lá de uma comunidade, como foi. A mãe da tia Aninha, ela nasceu no Mucambo. Então, assim, os moradores do Mucambo têm um leque muito grande da história, de como começou aquele povoado, quem deu as primeiras terras, quem foram as primeiras famílias que foram chegando, né? Então, pergunte também aos seus pais, faça esse leque de descoberta, de conhecimento. Esse primeiro momento é um momento da gente estar também dialogando, para que a gente acrescente no nosso conhecimento. Já para a página 9, depois de você fazer a leitura silenciosa, fazer esse primeiro questionamento, eu gostaria que você fizesse uma leitura para o seu repetidor, ou para a sua mãe, ou para o seu responsável que está lhe acompanhando nesse momento. Faça aí uma leitura bem tranquila, respeitando a pontuação, coerência nas palavras que você está lendo, fazendo uma boa dicção de cada palavra pronunciada. Ao terminar esta leitura, a tia Aninha vai deixar aqui abaixo
uma atividade para você estar fazendo aqui na página 9, uma atividadezinha de pesquisa. Depois, embaixo aqui na página 9, tem ainda duas questões, a questão de número 1 e a questão de número 2, que nós também vamos estar respondendo, e uma atividade bem simples para estarmos fazendo no nosso caderninho. Lembrando que todas as atividades que foram feitas, que serão feitas no caderno, você deverá começar com o nosso cabeçalho. Quem sabe fazer o cabeçalho? Eu acredito que todos, né? Então, o nome da escola. Depois você vai colocar a disciplina. O tema da nossa aula hoje é os primeiros habitantes. A data. A sua sala, quarto ano A ou B. E o seu nome completo. Vamos estar, cada vez que a gente utilizar o caderno, vamos estar treinando também o nosso nome. Lembrando que o nome, ele tem que ser com letra maiúscula, nome de pessoa, né? E depois você vai transcrever a atividade e vai estar respondendo. No final da aula, lembre que a sua foto, a sua devolutiva, o seu vídeo está contando com a sua participação. Boa aula a todos. Beijinho. Qualquer dúvida é só entrar aqui no privado. Até amanhã.